Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias do nosso Vascão e hoje é dia de Vasco novamente aí na reta final de Campeonato Brasileiro, faltando 2 rodadas para o fim do Brasileirão e o foco totalmente aí na Copa do Brasil se iniciar após a segunda-feira que vem, né? Porque domingo temos o último jogo diante do Atlético e hoje vamos ter aí o Mirassol em São Januário. Em tese, até agora, que está confirmado é a despedida do São Januário nesse ano de 2025 aí, o Vasco jogando seu último jogo. Mas se for para a final da Copa do Brasil, ainda vamos ter mais um jogo que será possivelmente o mais importante nos últimos anos para o Vasco, que será a final da Copa do Brasil, sendo o jogo de volta em São Januário, hein? Vamos falar muito do jogo contra o Mirassol, também aí como que está a vida do Vasco no Brasileiro, vamos trazer também aqui mais informações sobre a Nike, os preços que serão praticados pela marca norte-americana. Nesses últimos dias tivemos muitas informações envolvendo a chegada da Nike, já que na semana que vem deverá acontecer o anúncio oficial da parceria entre Vasco e Nike. Você vai ver aqui quais serão os valores praticados nos produtos aí das camisas oficiais do Vasco. Muita coisa para a gente falar agora no vídeo hoje. O Diniz também vai ganhar retornos para o time, para o jogo de hoje, mas antes da gente começar, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai encarar o Mirassol às 7 horas da noite em São Januário. Esse jogo terá transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco está atualmente na 11ª colocação com 45 pontos conquistados e está a 3 pontos do G8, né, que ainda não existe no Campeonato Brasileiro, mas como todo mundo sabe, se Cruzeiro ou Fluminense forem um dos campeões da Copa do Brasil, irá aumentar mais uma vaga aí no Campeonato Brasileiro, e o 8º colocado irá para a pré-Libertadores. Mas o ideal, lógico, é o Vasco ser campeão da Copa do Brasil e ir para a fase de grupos. Mas para ter uma garantia, o Vasco ainda sonha, mira esse G8 no Campeonato Brasileiro, para que possa aí ter um sonho de voltar a jogar Libertadores, mesmo se não for campeão da Copa do Brasil. E hoje também o cenário para o Vasco é de 4 pontos aí para a zona do rebaixamento. O Vasco ainda tem 0,0002% de chance de cair para a segunda divisão, mas para afastar qualquer mínimo risco que possa existir, o Vasco com um empatezinho hoje, o Vasco já se livra de qualquer chance de cair de divisão e com a vitória o Vasco volta aí totalmente a chance de tentar um G8. E o planejamento do Vasco estaria passando totalmente por esse jogo diante do Mirassol. O resultado contra o time pode interferir no planejamento do Vasco para a última rodada. Se o Vasco empatar o jogo, pode ser que o Vasco mande a campo totalmente seu time reserva para o jogo contra o Atlético Mineiro. Se perder, existe uma grande chance do Vasco mandar o time titular contra o Galo, precisando aí de um ponto. E também, se vencer o jogo, pode ser que também ainda o Vasco utilize o time titular. O único cenário possível para o Vasco poupar jogadores para o último jogo contra o Atlético é somente se empatar contra o Mirassol, já que o Vasco estará livre do rebaixamento e também não irá alcançar uma pré-Libertadores via G8. Esse é o cenário atual para que o Diniz faça alterações para a última rodada, visando a semifinal da Copa do Brasil. Hoje, se o Vasco ganhar, o Vasco deverá mandar força máxima para o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Cara, sinceramente, eu não sei o que é benéfico nessa situação, né? Porque o Vasco ainda sonha com o G8, mas ao mesmo tempo tem uma semifinal muito importante contra o Fluminense na quinta-feira, na semana que vem. Claramente aí a gente espera que o Vasco tome a melhor decisão, o Diniz tome a melhor decisão possível para que o Vasco não seja prejudicado em nenhuma das competições, né? E tomara que hoje o Vasco faça o seu papel, a gente sempre vai torcer para o Vasco ganhar seus jogos, né? E para o jogo de hoje, o Vasco deverá mandar a campo o mesmo time que venceu o Internacional por 5-1, com o Léo Jardim, a lateral direita com PH, Cuesta, Robert Renan e também Piton, o meio campo com Barros e também o Thiago Mendes, que está com moral com o Fernando Diniz, ganhou a posição do Hugo Moura e se ele jogar bem hoje, certamente ele estará presente na semifinal, pelo menos no primeiro jogo contra o Fluminense, como titular. Mais à frente na armação, Felipe Coutinho, ataque, possivelmente com o Nuno Moreira, Ryan e também Andrés Gomes. Esse é o provável Vasco. Possivelmente esse será o Vasco que terminará a temporada se nenhum problema acontecer com os jogadores, né? Lesão e também expulsões. A gente torce bastante para que o Vasco consiga essa vitória hoje, até para o Vasco planejar com mais calma o que pretende ainda no último jogo contra o Atlético
e também, claro, visando já a Copa do Brasil, o Vasco embalado, né? Porque uma sequência de vitórias é muito importante para a moral e também para que os jogadores consigam ter mais confiança nesse jogo diante do Fluminense, que será na quinta-feira, na próxima semana. E para esse jogo de hoje, eu acredito que não vai ser um jogo tão fácil, mas também não vai ser tão difícil. Eu acho que vai ser um jogo mais ou menos ali que vai se propor para o Vasco ganhar. Eu acho que o Vasco ganha de 1-0 hoje, não vai dar show, não vai ser aquela goleada que a gente amassou o Internacional. Eu acho que 1-0 hoje, burocrático, o Vasco garante aí contra o Mirassol, até porque é um time que vai jogar Libertadores no ano que vem, é um time qualificado, e o Vasco tem que ficar atento, né, para não vacilar e ser surpreendido. Na minha opinião, hoje, acho que o Vasco vence com placar mínimo, cara. Acho que o gol do Ryan hoje, o Vasco faz 1-0 aí no Mirassol. Vai chegar com moral aí, dependendo da sua situação contra o Atlético Mineiro na última rodada. Vai chegar com moral pro jogo contra o Fluminense. Para esse jogo aí de hoje, o Diniz ganhou algumas peças aí para o banco de reservas, né? Vamos ter o retorno do Tietê e também do David. Esses jogadores cumpriram suspensão no jogo diante do Internacional. O David foi expulso infantilmente naquele jogo contra o Bahia e o Tietê tomou o terceiro cartão amarelo. E eles estão de volta para essa partida aí contra o Mirassol e vão compor o nosso banco de reservas. O torcedor vascaíno ainda vive grandes expectativas quanto aí ao Diniz dar oportunidades a outros jogadores, como por exemplo o Paulinho, né? Vem tendo uma grande mobilização nas redes sociais pela entrada do Paulinho aí no time do Vasco, para que ele ganhe mais minutos. Só que a gente já falou várias vezes aqui no canal que muito possivelmente o Paulinho deverá deixar o Vasco, porque é o jogador que tem um contrato se encerrando agora, no fim desse ano, e o Vasco já deu mostras que não vai renovar o contrato com o Paulinho. O jogador tem um altíssimo salário, vem de uma gravíssima lesão, e segundo as informações que temos, é que o jogador não conseguiu render muito bem nos treinamentos, e por isso que ele não vinha sendo tão utilizado assim pelo Fernando Diniz, porque se ele fosse bem nos treinos, o Diniz claramente iria utilizar mais vezes esse atleta. O Diniz meio que escanteou o jogador, ele foi voltar a entrar em campo depois de meses, nesse último jogo contra o Internacional. E com certeza a gente torce para uma boa recuperação do Paulinho, nem que seja longe do Vasco, mas a gente sempre vai ter um carinho especial por esse jogador, porque ele teve uma fatalidade, né? Teve essa lesão muito grave no joelho, o que atrapalhou demais a sua carreira e o seu segmento no clube. Além dele, outros jogadores deverão deixar o Vasco ao término da temporada. A gente já falou diversas vezes aqui da saída do Maurício Lemos, que deverá acontecer. O Vasco busca um acordo amigável com o Jean Davi para uma rescisão. Também tem outras situações de empréstimos. O Vasco deverá emprestar tanto Lucas Freitas e Lucas Oliveira, que são dois jogadores que o Vasco pretende se desfazer na próxima temporada, e a única forma é emprestando, já que esses dois jogadores têm contratos longos com o Vasco. O Lucas Oliveira tem contrato até o fim de 2026 e o Lucas Freitas tem contrato, se eu não me engano, até o fim de 27. Essas são as situações de saídas nesse atual momento. Ainda se especulou uma possibilidade de empréstimo do Estrela, poderia ser emprestado para ganhar mais bagagem na próxima temporada. O Vasco também vive outras situações, né, de renovação, como o caso do Pumita Rodrigues e Ryan, estão mais avançadas hoje essas duas renovações, e também de retornos, como o caso do JP e Maxime Domingues, que já estão confirmados que esses dois jogadores retornarão ao Vasco e o Vasco vai analisar o que vai fazer com esses atletas. Esse é o atual cenário do Vasco nessa reta final de temporada. Jogo hoje contra o Mirassol, volta de jogadores aí para 2026, também saídas, e também, quem sabe, jogadores aí que deverão ser emprestados para ganhar mais rodagem. Comente aí qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo de hoje diante do Mirassol, cara. Eu acredito muito na vitória hoje do Vascão, como eu falei, 1-0, gol do Raio. Bom, pessoal, ontem tivemos uma informação muito importante sobre os valores aí que serão praticados pela Nike nas camisas principais de jogo do Vasco e também para o torcedor. Segundo as informações que temos atualizadas, a Nike lançará 3 tipos de camisas para o Vasco. As camisas 1 e 2 terão 3 versões. A versão mais barata, que seria o modelo Fan, seria praticado os valores na casa de R$ 199,99, R$ 200, para arredondar para o torcedor. Esse seria o valor do modelo Fan, que não é o modelo Torcedor Pro, que é essa camisa, mais ou menos esse estilo que a gente compra da capa, né? Que é o modelo que é vendido atualmente para os torcedores, que vai na casa de 350 a 400 reais. De acordo com as informações, esse modelo Torcedor Pro será vendido pela Nike na casa de R$ 349,99. E o modelo Jogador, que somente os clubes da Elite da Nike possuem, o Vasco será um desses clubes de Elite, será vendido na casa de R$ 699,99.
esse modelo jogador é a camisa igualzinha a que os jogadores entram em campo, a mesma tecnologia, o mesmo modelo, diferentemente do modelo fã e do modelo torcedor pro. Só que não tivemos informações se essas camisas serão vendidas com os patrocínios. A tendência é que não, é que todas essas camisas sejam totalmente lisas, sem numeração, sem personalização. Se você quiser a camisa com esses modelos, se você quiser a camisa com patrocínio e numeração e personalização, você terá que desembolsar para personalizar a camisa da maneira que você quiser. Aí vai aumentar muito o custo, né, cara? Pode ser que uma camisa dessa, de modelo jogador, que está batendo R$700, chegue na casa de R$1.000 tranquilamente, com você equipando toda ela, né? Personalizando totalmente a camisa. Você terá que fazer um alto investimento aí, se quiser ter uma camisa igualzinha dos jogadores, com nome, com número e com os patrocínios. Mas, atualmente, esses são os valores que serão praticados nas camisas lisas aí, tanto número 1, que é a camisa preta, e a número 2, a camisa branca. Não tivemos informações quanto à camisa 3. Os últimos detalhes que a gente teve era que a camisa seria no template Total 90, azul, com os detalhes brancos e o escudo do Vasco, que não é Cruz de Malta, o escudo mesmo do Vasco centralizado no peito. Essas são as informações que temos a respeito aí da camisa 3. Pode ser que mude totalmente esse modelo, esse design, pode ser que nem venha a camisa Total 90, mas hoje a Nike está fazendo todos os modelos Total 90, camisa 3 aí para os clubes ao redor do mundo, na qual a marca norte-americana patrocina. E o quanto ao anúncio, ontem a gente trouxe a informação aqui que realmente a Nike deverá anunciar oficialmente a parceria com o Vasco entre os dias 9 e dia 10 da semana que vem, aqui agora de dezembro. E o Vasco aí deverá ter um anúncio da Nike antes da semifinal da Copa do Brasil e após o final do Campeonato Brasileiro. A gente até falou ontem que a Capa vai lançar também um kit de saideira, um kit especial. Somente 1.000 unidades serão comercializadas para os torcedores aí que têm interesse em adquirir a primeira camisa patrocinada pela Capa lá no ano de 1995. A Capa fará um relançamento dessa camisa, meio que um modelo retrô aí para o torcedor. Vai conter também aí vários outros acessórios para o torcedor nesse kit, que certamente vai custar uma boa grana aí para o torcedor. Ainda não temos os valores divulgados pela Capa de quanto que vai custar esse kit. E ainda não sabemos o que aconteceu também com aquele modelo Combat 2000, que já está sendo utilizado por vários clubes que são patrocinados pela Capa ao redor do mundo. E até agora não tivemos novidades se o Vasco vai entrar em campo com esse modelo de camisa ainda nessa temporada. Se não jogar hoje contra o Mirassol, não vejo nenhum outro cenário para o Vasco utilizar essa camisa feita pela Capa. E só para fechar o assunto Nike, em janeiro, na Copa São Paulo, a Nike vai trazer um modelo de camisas alternativas para os jogadores da base do Vasco que vão estar jogando a Copinha. Essa camisa será produzida somente para a Copa São Paulo. Não será o mesmo modelo utilizado aí pelos jogadores profissionais do Vasco, que deverá ter o lançamento oficial no meio de janeiro. Antes do início da temporada, ali do Campeonato Carioca, a Nike já deverá fazer o anúncio oficial das camisas para o elenco profissional vascaíno e assim iniciar as vendas por esses preços que a gente trouxe aqui. Outra situação, só para fechar, a situação de patrocínio. A gente já falou algumas vezes no canal, ainda segue indefinida a situação com a Betfair, que hoje é a patrocinadora master do Vasco, e o Vasco ainda não teria dado uma resposta à casa de apostas quanto à renovação, que tem aí uma possibilidade de renovar o seu contrato por mais tempo com o Vasco. O Vasco espera bater nesse ano de 2025 a sua meta de 70 milhões de reais com a Betfair. No último ano, no ano passado, o Vasco lucrou cerca de 40 milhões a 45 milhões de reais com esse patrocínio master. É muito pouco em relação a vários outros clubes que recebem mais de 100 milhões de reais aqui no Brasil e até outros clubes mesmo, como o São Paulo, por exemplo, que, se não me engano, recebe de 80 a 90 milhões pelo patrocinador master, né? A parte mais nobre da camisa, o Vasco vem recebendo muito pouco. Como a gente falou algumas vezes, o Vasco não é um time que está jogando todo ano competições importantes, como Libertadores, por exemplo. Isso afasta um pouco aí alguns interessados e também abaixa os valores. Só que o Vasco ainda continua sendo um clube muito rentável para quem vem investir. Tanto que a gente está vendo a Nike vindo para o Vasco, né, cara? Certamente aí, a força da torcida do Vasco ela é tremenda. Com certeza. A gente espera que o Vasco consiga fechar um patrocínio acima da Betfair. Aparentemente, o Vasco dá mostras que não está tão satisfeito assim com o atual contrato com a Betfair e pode, quem sabe, trocar de patrocinadora master em 2026. Se tiver atualização, se o Vasco renovar com a Betfair, a gente vai trazer a qualquer momento aqui no canal. E caso não renove, a gente vai trazer também informações se vai ter um outro patrocínio aí pintando na colina. Bom, e só complementando esse assunto Betfair, tivemos aí a informação que um outro clube que é patrocinado pela casa de apostas, além do Vasco aqui no Brasil, o Cruzeiro,
vai fazer a troca da casa de apostas da Betfair por outra casa de apostas. As informações que a gente teve é que a Bet Nacional deverá ser a substituta da Betfair no Cruzeiro. Não tivemos aí outras informações se o Vasco pode ser também patrocinado pela Bet Nacional, que, de acordo com a reportagem da Rádio Itatiaia, a Bet Nacional está querendo entrar de cabeça aí no mercado brasileiro, nos clubes aqui no Brasil, já é uma empresa nacional e quer entrar de vez no futebol brasileiro e quer tentar alavancar o negócio e buscando mais parceiros e mais clubes para patrocinar a partir do ano de 2026. E esse entrave, talvez, da Betfair com o Vasco, pode facilitar uma chegada de uma outra casa de aposta, né? A Bet Nacional pode ser aí uma situação interessante caso pague o que o Vasco deseja receber. Como eu falei, hoje o cenário para o Vasco é muito mais importante receber valores fixos do que valores que o Vasco pode conseguir alcançar, né? Na temporada passada o Vasco alcançou somente 40 milhões. Nessa temporada o Vasco alcançou aí, a expectativa é que alcance 70 milhões. A temporada ainda não acabou, mas seria interessante o Vasco fechar algum patrocínio fixo, né, cara? Fechar aí com a casa de aposta, 80 milhões a 90 milhões. Seria interessantíssimo para o Vasco. Até o Vasco conseguir se reorganizar mais ainda internamente e esportivamente, né? Voltando a lutar por grandes coisas, por grandes títulos, voltar a jogar Libertadores todo ano, isso que faz atrair mais patrocinadores e, consequentemente, mais dinheiro e esses patrocínios aumentando mais ainda a sua renda aí que será destinada aos clubes, né? Com certeza vamos ver se o Vasco vai conseguir aí um bom patrocinador master e a Betfair, que tinha 2 clubes aí no Brasil, pode ficar sem nenhum nesse atual momento. Como a gente falou, o Cruzeiro está muito perto aí de fechar com a Bet Nacional em negociações avançadas. Assim que a gente tiver qualquer tipo de informação quanto ao interesse de alguma empresa em patrocinar o Vasco ou a renovação aí contratual com a Betfair, a gente vai trazer a qualquer momento aqui no nosso canal para você ficar bem informado aí desse assunto tão importante, né? Porque, como a gente sabe, né, o Vasco no ano passado iniciou o ano sem um patrocinador master, estava utilizando ali aquelas mensagens de sócio para você ser sócio torcedor, depois veio o Valeu Roberto, que não se lembra, né? E depois de muito tempo que o Vasco conseguiu fechar com a Betfair. A Betfair, naquele momento, trouxe valores interessantes ao Vasco, já que o Vasco não ganhava praticamente nada com a PixBet, que na época trocou o Vasco pelo nosso maior rival para pagar milhões e milhões, pagar quase 10 vezes mais do que o Vasco recebia aí com a PixBet. E o Vasco com certeza se viu na posição de tentar achar um patrocínio digno da nossa história, né? Que pagasse o que o Vasco merecia. E conseguiu achar a Betfair. Só que hoje os valores pagos pela Betfair já estão abaixo do mercado que vem sendo praticado por outros clubes, né? A gente deu o exemplo aí do São Paulo. Certamente, na minha opinião, o Vasco tem totais condições de achar um patrocínio na casa de 80 milhões no mínimo, né? E comente o que você acha dessa possível saída da Betfair do Vasco e quem sabe podendo chegar a uma outra casa de apostas ou talvez uma outra empresa, né? Possivelmente será a casa de apostas, já que elas patrocinam 99,999% dos clubes ao redor do mundo inteiro, né? Se falou muito da Crefisa comprar a SAF, só que esfriou demais essa informação, não temos mais nenhuma outra atualização quanto a isso, porque certamente se a Crefisa comprar a SAF, vai querer investir também em patrocínio master no Vasco para estampar a marca, a logo do banco aí na nossa camisa. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Definido mesmo, é só a Nike que chega em janeiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Mirassol, se Deus quiser, com a vitória do Vascão, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis!